Eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. O presidente Donald Trump retomou os comícios com ataques aos manifestantes contra o racismo, a imigração e a China, que ele responsabiliza pelo coronavírus. Trump tem procurado associar seu oponente, o democrata Joe Biden, a esses problemas e se apresentar como o único que pode recuperar a economia. Biden, por sua vez, continua realizando comícios por vídeo. Ele apoia as manifestações e a reforma da polícia e culpa o presidente pelo estrago da pandemia na saúde e na economia. Neste momento, Biden tem de 10 a 15 pontos de vantagem nas pesquisas e lidera em estados que deram a vitória a Trump no colégio eleitoral em 2016. Para analisar as estratégias das duas campanhas, convidamos Kelly Maiman Hock, do escritório de advocacia McLarty, em Washington, e que participa das discussões sobre estratégias do Partido Democrata. Também Maurício Moura, especialista em pesquisas eleitorais da Universidade George Washington. E o Marcos Vinícius Freitas, professor da Universidade de Assuntos Exteriores de Pequim, que fez mestrados em Direito e em Relações Internacionais nas universidades Cornell e Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O Marcos Vinícius está aqui comigo no estúdio e eu começo com ele. A gente mantém uma distância, né, Marcos? Por isso estamos sem máscaras. É um prazer ter você de volta aqui, Marcos. E, bom, gostaria que você se colocasse aqui, fazer um exercício, se colocar no lugar dos republicanos, né? O presidente Trump parece ter se entrincheirado um pouco na sua estratégia, pelo menos neste momento, né? Buscando o voto do eleitor branco conservador, né? Atacando as manifestações, atacando os imigrantes. Como é que você vê essa estratégia? Não sei se é a mesma leitura que você faz sobre este momento vivido pelo discurso do presidente Trump. O presidente Trump, que nunca, semelhantemente ao Bill Clinton, nunca parou de fazer campanha, ele faz uma campanha em que ele fala muito com esta base, na expectativa de que esta base é que vai lhe fortalecer e que vai levá-lo ao colégio eleitoral, o número de 270 que ele precisa no colégio eleitoral. E essa base tem todas essas características que você mencionou. Além disso, ele sabe que para vencer ele precisa ter o voto de 7 homens brancos para que consiga ter viabilidade eleitoral. Então, o que nós observamos aí, todo o discurso do presidente Trump, é voltado a esta base que tem uma característica importante. Ela vota, ela vai no dia da eleição e vota. Enquanto muitas vezes os eleitores democratas passam nesses estados que estão em disputa, eles não têm talvez o mesmo apego à urna e o sentido da votação. Então, desde o começo do mandato do presidente Trump, ele sempre se manteve com um nível de aprovação baixo, relativamente baixo, acho que está em 38%, historicamente é um dos mais baixos, mas nós sabemos que 10 pontos, 15 pontos de diferença a esta altura do campeonato não vai fazer uma grande distinção mais adiante. O que ele precisa, de fato, é ter resultados econômicos rápidos, porque a grande alegação dele é lembrar as pessoas de como estava a economia antes. E que isto que está acontecendo é um ponto de inflexão na curva, mas tem culpados, que são os chineses, segundo ele, para justamente falar com a sua base que ele tem a capacidade de levar a recuperação. Então, o discurso dele se centra nessa ideia de recuperação para frente e ele como sendo o agente da recuperação e não Joe Biden. O que é essa referência aos 7 homens brancos? Existe um estudo que diz que para você ganhar, e ter esta maioria necessária, você precisa ter 7 eleitores homens, De cada 10 você tem que ter 7 eleitores homens para ter essa diferença para dar e chegar naqueles 270 do colégio eleitoral. Então, às vezes, quando a gente fala que o eleitor do Trump é somente a base mais baixa da sociedade americana, não corresponde à realidade, porque você tem também gente um pouco mais educada nesse sentido. Então, essa é a base que sempre se leva em consideração. Agora a gente vai a Washington para falar com Maurício Moura, especialista em pesquisas eleitorais da Universidade George Washington.
Maurício, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A eleição americana não é para amadores, realmente é uma coisa complexa, por isso que temos esse timaço de analistas aqui no CNN Mundo. Como é que você vê este momento do presidente Trump, obviamente não só em relação ao voto popular, mas, claro, em relação ao voto no colégio eleitoral? Eu acho que é um momento ruim, né, do presidente Trump. A gente vê isso repetido nas pesquisas, né? Como você mencionou, ele começou a perder a liderança, inclusive nas pesquisas do estado-chave. A gente tem o problema da pandemia, que está longe de ter um controle, né, da saída dos Estados Unidos como um todo, né? A gente tem regiões que melhoraram, regiões que ainda estão com uma curva ascendente da pandemia. A eleição vai ser muito baseada na resposta à pandemia, na resposta econômica, na resposta sanitária. Então, esse é um momento delicado, né? O último evento que ele fez foi um evento de êxito duvidoso, né? Em termos de presença física, né? Apesar de todos os temas da pandemia envolvidos. Mas eu também queria pontuar que eu acho que é muito cedo ainda para cravar que o Trump está tão distante assim do Biden. Eu acho que essa eleição vai ser muito complexa por 3 fatores, né? O primeiro fator é que ninguém sabe como é que vai ser a campanha, né? Essa coisa de fazer campanha digital sem ter a presença nas ruas dos Estados Unidos, porta a porta, é um elemento fundamental de qualquer campanha. Ninguém sabe ainda dimensionar o impacto disso, né? O segundo ponto é que a gente vai ter um peso grande dos debates, né? E ninguém sabe ainda qual vai ser como é que vai ser o próprio candidato Biden em um debate. E o Biden ainda não foi testado ainda como candidato, né? Ele ainda está praticamente fora dos holofotes, né? E o terceiro, que eu acho que é o mais delicado em termos de pesquisa, do meu lado aqui, é que vai ter um desafio enorme por parte dos pesquisadores de estimar quem vai sair para votar. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, quando a gente faz uma pesquisa dessa, a gente meio que calcula quais são os potenciais eleitores que vão sair para votar. E a gente não tem nenhum parâmetro de uma pandemia dessa, então vai ser muito difícil estimar quem vai sair para votar, vai ser muito difícil estimar quem vai votar pelo correio, né? Porque estão em 33 estados. Então, não se surpreendam se essas pesquisas, primeiro, vão trazer muita volatilidade de agora até novembro. E segundo, que a gente vai ter que ter muito cuidadoso com as pesquisas, porque a chance de errar, não errar o resultado, mas a chance de errar a estimativa de quem vai sair para votar é muito alta. Bom, existem 2 aspectos visíveis nessa campanha do ponto de vista da candidatura do Trump. Primeiro é a perda de apoio numa parte dos eleitores com mais de 65 anos que se sentiram expostos, fragilizados pela Covid, esse lado da saúde, essa estratégia, políticas dele não foram muito satisfatórias. E segundo, ficou bem mais entrincheirado no voto branco depois de todos esses protestos e a resposta dele aos protestos contra o racismo e a violência policial. Você acha que por esse caminho ele ainda consegue agregar votos suficientes entre o seu eleitorado mais fiel ou ele ainda consegue expandir a base dele de alguma outra maneira? Eu acho que a estratégia da campanha do Trump vai ser basicamente tentar maximizar o seu eleitorado mais fiel, né? Uhum. Inclusive, para um presidente em exercício, é muito difícil você expandir a sua base, né? Mesmo Obama, ele foi reeleito com uma base menor que em 2008, né? Eu acho que é um desafio enorme para a campanha do Trump, mas, dito isso, eles precisam fazer isso em alguns estados-chave, né? São os estados que vão decidir a eleição, que são muito conhecidos, os estados do meio oeste, a Flórida, a Pensilvânia, Ohio, Michigan, Wisconsin, Arizona. Então, a campanha do Trump hoje está muito mais estabelecida nesses estados, né? Eles já estão lá estabelecidos há mais de um ano. Então, eles já mapearam muito bem quais são os eleitores que potencialmente são necessários para eles maximizarem o turnout, maximizarem a presença desses eleitores que eu chamo de duros, né? De core. Agora, você tem razão, ele vai ter um grande problema em expandir a sua base eleitoral, e eu acho que por os motivos das manifestações, sim, mas eu acho que muito mais pela resposta econômica que os Estados Unidos vai dar à pandemia. Eu acho que a economia vai ser um fator-chave da probabilidade ou não da expansão da base eleitoral do Trump. E, como eu falei, essa eleição vai ter uma característica monotemática. Vai se falar de pandemia que vai perpassar todos os temas, o tema de como a pandemia afetou a economia, como a pandemia afetou a saúde, que é um tema que os democratas usaram muito na eleição de Congresso de 2018, o tema da saúde.
vai afetar a questão fiscal americana. Então, assim, eu acho que ele tem dois problemas. Ele tem o problema desse movimento contra o racismo, que ganhou muita força, mas ele também vai ter o problema de explicar como a economia vai se recuperar. E do lado dos democratas, eles têm a lição de casa de fazer com que essas pessoas que participaram da manifestação, principalmente os jovens, né, a gente tem várias pesquisas mostrando que as manifestações foram essencialmente jovens, saiam de casa para votar, porque esse grupo mais jovem, afro-americano, latino, foi o grupo que não saiu de casa para votar na Hillary, saiu de casa para votar no Obama. Então, os democratas também têm uma lição de casa dentro do seu próprio grupo de eleitores. Nós vimos que o Obama já apareceu até numa campanha ali, numa videoconferência, participaram 175 mil pessoas numa live, arrecadaram 7.600.000 dólares. O Obama é um ativo ou um passivo para o Joe Biden expandir a sua base, que acredito que seja o objetivo dele, né? O governo Obama, né, ele teve várias limitações, inclusive, que proporcionaram a eleição do Trump. Eu acho que, do ponto de vista de narrativa, o Obama é um ativo, principalmente para o eleitorado que o Biden deve mirar, que é esse eleitorado afro-americano, esse eleitorado latino, esse eleitorado jovem. Agora, o Obama é um passivo para esse eleitorado, como você descreveu, mais branco, principalmente os brancos sem educação universitária, que é onde o Trump conseguiu muita penetração comparado com a Hillary. Lembrando que esse era o grupo que, tradicionalmente, os democratas, com a sua histórica ligação com os sindicatos, tinham uma penetração maior. Eu acho que o Obama tem que entrar na campanha principalmente para mobilizar aqueles eleitores que não foram votar na Hillary, mas que votaram no Obama. Maurício Moura, especialista em pesquisa eleitoral da Universidade George Washington, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. A gente volta aqui no estúdio com o professor Marcos Vinícius Freitas, que morou 6 anos nos Estados Unidos, fez 2 mestrados lá, trabalhou em empresa, enfim, tem muito contato com os Estados Unidos. Hoje em dia está na China, que também vamos aproveitar mais para o final do programa, vamos dar uma palhinha ainda da questão da China, mas, Marcos, você falava aí da questão dos 7 homens brancos, né, que servem para contrabalançar, né, quando um candidato republicano não tem uma boa pegada, um bom alcance no outro eleitorado latino, negro, mulheres, né? Agora, o Obama, o Trump, ele andou recuando também em outros eleitorados mais tradicionais dele, como o pessoal mais velho, branco. Você acha que ele consegue recuperar isso? Vai depender muito, muito da economia, como diz o Maurício Moura? É um fator extremamente importante, mas não podemos esquecer que antes da pandemia, o nível de empregabilidade ou um desemprego mais baixo para latinos e afrodescendentes nunca foi tão baixo. Sim. Né? Então, o desemprego entre essas duas minorias, de fato, são um fator positivo para o Trump, porque ele conseguiu reduzir isso a um número histórico menor. Isso lhe dá uma certa capacidade de falar com este eleitor dizendo o seguinte, aquela famosa pergunta que o Reagan fez no debate com o Jimmy Carter. Olhe para a sua situação agora e pensa como é que você estava 4 anos antes. Mas, por favor, esqueça do episódio da pandemia. Por essa razão que o Trump está, e desde o início tem falado, da importância de a economia voltar, porque afinal 14% de desemprego é um nível altíssimo, que aí ele tem que fazer com que o eleitor acredite, não, quem é que vai ter a varinha de condão neste momento para mudar essa situação? E claro que o Joe Biden, que é visto como um cara do establishment, vai ter que ser convencedor o suficiente para dizer, olha, o Trump é problema, tem todos os problemas, é um mal conhecido, mas lembra do meu tempo com Obama, o que nós fizemos, tudo isso para recuperar a economia. Então, esta que vai ser a contraposição que você vai ter. Um candidato que ainda é visto como aquele que vai limpar o pântano, né, drain the swamp, e aquele que vem como um elemento mais establishment possível. Então, você vê que nós temos aqui uma repetição de 4 anos atrás. Hillary Clinton, que não podia ser mais establishment nos Estados Unidos do que ela, sim, e agora trocaram o sinal e pegaram um cidadão que tem mais de 70 anos de idade,
é branco, foi vice-presidente dos Estados Unidos e está há mais de 30 anos, quase 40 anos, em Washington. E o Trump que vem com esse discurso de modificação. Então você vê que é um conflito de narrativas e que vai ser mais ou menos uma repetição daquilo que nós vimos naquele debate, naquela discussão entre Hillary Clinton e o Donald Trump. Vamos conversar com a democrata Kelly Maiman Hawke, que participa dessas discussões aí da estratégia do partido, ela que é advogada do escritório McLarty em Washington. Kelly, muito obrigado por aceitar o nosso convite. De fato, o Marcos está lembrando aqui, se o Joe Biden se elege, quando ele tomar posse, ele será o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, terá 78 anos, né? E aí, por isso, é super importante a escolha da vice do Joe Biden. Como é que você vê essas opções que ele tem? Olha, eu acho que agora realmente é cada vez mais importante que ele é inclusivo na escolha dele. Quer dizer que realmente todos esses protestos depois da morte do George Floyd mostra a importância de realmente enfrentar todos os desafios e complicações em termos de relações entre as raças aqui nos Estados Unidos, que ainda é hiper complicado. Eu acho que a reação da administração realmente destacou tanto o trabalho que nosso país ainda tem que fazer. E mesmo se a taxa de desemprego para essas comunidades é mais baixa com Trump, é uma questão cultural, que realmente eu acho muito importante que Biden, que devo dizer que a relação que o Joe Biden tem com nossas comunidades negras aqui nos Estados Unidos não vem só através do Obama. Ele tem a própria relação com essas comunidades desde décadas. E lembra que a campanha do Biden estava bastante enfraquecida até chegou para a Carolina do Sul, onde ganhou e ganhou forte, porque realmente essa comunidade sabe que ele está sempre torcendo e sempre trabalhando por eles. Então, se eu tivesse que adivinhar, eu diria que provavelmente a ex-procuradora e atual senadora Kamala Harris, da Califórnia, porque dado que ele é de maior idade e tudo isso, eu acho que os eleitores estão querendo ver não só que ele vai ter um ticket inclusivo, mas que também ele vai escolher alguém que no próximo dia do que eles tomam posse pode ser presidente precisando. E ela, sem dúvida, tem este talento e essa capacidade. A Kamala Harris foi procuradora, né, da Califórnia, é negra. Agora, está no seu primeiro mandato de senadora, né? Não faltaria a ela, talvez, experiência de gestão, que aí entram as outras questões de economia, da própria saúde. Tendo sido procuradora, ela, em princípio, entenderia bem da questão da polícia. E entre as outras opções do Joe Biden também, ele tem que escolher entre alguém que, de um lado, tenha experiência de gestão e, de outro lado, tenha contato com essas questões específicas da polícia, da saúde, enfim. Essa pessoa completa, obviamente, não existe, né? A casa perfeita, na rua perfeita não existe, nem na política, mas eu diria que realmente Califórnia não é qualquer estado, né? É uma das maiores economias no mundo, muito complexo, e realmente um estado economicamente diversa, etnicamente diversa. Então, as experiências delas, que ela não é só negra, mas também vem a família dela vem da Ásia do Sul. Então, realmente, essa comunidade dos Estados Unidos também é muito importante. E ela tem estes vínculos com essas culturas que realmente eu acho que dá um equilíbrio ao fato do que Biden, mesmo realmente trabalhando muito durante a campanha dele para todas as minorias aqui nos Estados Unidos, no final das contas é um homem branco. Uhum. E aí fica então uma clivagem muito evidente nas duas estratégias. De um lado, o presidente Trump procurando consolidar o seu apoio entre, sobretudo, os homens brancos de baixa escolaridade, e do outro lado, o candidato Biden, ex-vice-presidente, buscando todo o resto, digamos, do espectro eleitoral americano?
Eu diria o seguinte, eu acho que o Biden, ele não está tentando apenas comunicar com democratas, ele está tentando te comunicar com vários republicanos centristas que realmente acham que o seu partido, baixo Trump, os abandonou. Então, ele está tentando de realmente ampliar a base dele através de fazer estes vínculos com estes eleitores que realmente não podem aguentar mais assim, os tweets e assim, o jeito que o presidente reagiu a estas manifestações e tudo isso. Então, eu acho que ele, sim, lógico, vai focalizar na base tradicional democrata, especificamente nestes swing states, né, que são tão importantes para a gente. Mas é mais do que isso, e ele está sendo uma coisa que quero assim, destacar, porque a imprensa às vezes está dizendo Joe Biden não está se apresentando muito, está fazendo uma campanha de baixo perfil. Eu acho que não é, porque agora com o Covid tudo é digital, então é muito mais fácil poder fazer estes vínculos com comunidades em vários estados, seja assim, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Flórida, e o Biden está fazendo muitos eventos todos os dias com mídia local, com comunidades locais, e eu acho que isso dá para ele uma perspectiva muito interessante e muito boa da realidade nesses estados hoje em dia, que lembra que famosamente a Hillary não visitou Wisconsin, né? E Trump sempre lembrava disso depois do que ele ganhou a eleição. Biden está falando com essas comunidades nestes swing states e todo o país, né? Muito consistentemente, e eu acho que isso é importante, e isso realmente vai ajudar ele a fazer essas conexões até com, vamos dizer, eleitores que não são tradicionalmente do Partido Democrata. Kelly Maiman Hock, do escritório de advocacia McClarty, e também que tem contribuído aí para a estratégia do Partido Democrata. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. Marcos, o presidente Trump retomou um termo, né, Kung Flu, para se referir, para fazer uma associação entre o coronavírus e a China, o país que é hoje o lugar onde você mora e trabalha, né? Você acha que, primeiro, que essa é uma estratégia, de acordo com as pesquisas do Partido Republicano, parece que é uma estratégia que o eleitor do Trump gosta, né? Mas quais as consequências desse tipo de ataque? A existência de um inimigo externo, de alguma forma, faz com que as pessoas voltem a girar em torno daquele candidato principal. Então, é interessante a gente pensar que, apesar de todas as coisas que o presidente Trump falou na sua campanha eleitoral, ele foi o presidente menos belicoso da história recente dos Estados Unidos. Nós não vimos o envolvimento dos Estados Unidos em guerras. E aí o que você tem é uma guerra econômica, obviamente, à medida que a China vai ultrapassando alguns pontos que eram peculiares aos Estados Unidos. Tecnologia, o avanço econômico, a questão do emprego. Então, desde a última campanha eleitoral, o presidente Donald Trump elegeu a China como seu inimigo necessário para que, de alguma forma, faça com que todos tenham ali a perspectiva de que a América vai se tornar maior à medida que ela conseguir derrotar este inimigo. Então, quando você entende muito da psique americana, os Estados Unidos precisam de um competidor. Né? Eles gostam, gostam da competição, mas não gostam muitas vezes do competidor, e isso faz com que haja este amálgama social. Mas ele precisa da China, né? Por isso ele, segundo John Bolton, no seu livro que acabou de sair, ele suplicou o Xi Jinping que comprasse mais trigo e mais soja para ter mais votos no meio oeste americano. Será que dessa vez o Xi Jinping vai perdoar o Trump? Se ele se reeleger, tudo volta, as relações comerciais das quais os Estados Unidos precisam, voltam ao seu lugar no ano que vem, Marcos? Esse é complexo, porque ali você tem dois problemas, né? Porque tanto... E ao transformar a China no inimigo,
O Joe Biden tem que fazer a mesma coisa porque ele não pode parecer muito soft, muito suave. Então você vai ter ali, o governo chinês vai ter que entender que isso é um discurso eleitoral. Trump, de fato, necessita que os estados agrícolas que lhe dão a base para os 270 que ele precisa no colégio eleitoral, esses precisam exportar para a China, concorrendo diretamente, inclusive, com o Brasil. Então, ele precisa alinhavar esse discurso, e é por essa razão que o Joe Bolton fala que, nesta reunião, o Trump fala, por favor, me ajuda, porque realmente esses votos são necessários. E é importante a gente enfatizar, ela mencionou a questão da Califórnia. Califórnia já é considerado democrata, né? Então, mesmo que ele ganhe no número, o que interessa a Trump não é ganhar no voto popular, mas no colégio eleitoral. Por isso que esta suposta ajuda chinesa é necessária. É verdade, o voto do meio-oeste americano. Marcos Vinícius de Freitas, muito obrigado por participar aqui do CNN Mundo. Para mim é sempre um prazer, Lorival. E a gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.